Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um caso muito interessante, um mistério, Ken McElroy. Parece história de um filme, mas é real, aconteceu de verdade. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu não anotei por algum motivo os gatilhos, mas com certeza a gente vai ter extorsão, suborno, pedofilia. Esses são os principais. Ok. Kenneth Rex McElroy nasceu no dia 1º de junho de 1934. Ele era o 13º de 14 irmãos em uma família de imigrantes pobres. Eles viviam na periferia de Skidmore, no Missouri, nos Estados Unidos. Aos 13 anos de idade, o Ken já era conhecido como o valentão da cidade e até a polícia já conhecia o nome dele. Ele tinha já uma reputação assim de ser uma criança ruim. E ele saiu da escola na 8ª série porque queria ser independente. E ele não sabia ler, ele mal sabia escrever, mas ele era ótimo em assustar e manipular as pessoas. Durante toda a sua vida ele era conhecido por ser criminoso. Esse era o trabalho dele, criminoso. Ele sempre tinha dinheiro, sempre tinha notas de 100 no bolso, mas ninguém sabia realmente de onde vinha esse dinheiro porque todo mundo sabia que ele era um criminoso. Então, esse dinheiro vinha de algum crime que ele tinha cometido recentemente. Ele era alto, forte e assustador. Ele tinha uma ficha criminal longa, com roubos, tentativas de assassinato, abuso de menor, fraude, roubo de gado, etc. Ele era muito mais conhecido, tipo, de todos os crimes que ele cometia e que ele era acusado e que as pessoas diziam que ele cometia. O que ele era mais conhecido por fazer era o roubo do gado. Ele roubava as vacas, ele aparecia no meio da noite em algum lugar, roubava essas vacas e aí revendia elas. Todo mundo sabia que era ele que roubava esse gado, que era ele que ameaçava as pessoas, porém ninguém o acusava formalmente. O Ken era muito bom em assustar as pessoas, em subornar as pessoas. Ele as intimidava, ameaçava se fosse necessário e ele já havia tentado matar pessoas antes. Então os cidadãos sabiam que ele era capaz daquilo, ele era capaz de machucar as pessoas de verdade, não era só blefe. O Ken não apenas usava intimidação, ele também tinha um advogado. Richard McFadden era um homem muito habilidoso no seu trabalho, um ótimo advogado para se ter quando você é um criminoso conhecido. Ele era liso e tirava o Ken de qualquer situação. Não importa o que fosse, ele dava um jeito, ele conhecia todas as brechas na lei, ele era ótimo no trabalho dele. No dia 27 de julho de 1976, Romain Henry, um fazendeiro de Skidmore, levou 2 tiros vindos da espingarda do Ken McElroy. Foi no meio da rua. O Ken o acusou de estar perseguindo ele. O Romain negou, ele realmente não tinha nada a ver com o que estivesse acontecendo com o Ken. E o Ken simplesmente atirou na barriga dele. O Romain foi levado ao hospital, sobreviveu e o Ken não foi preso. 2 pessoas apareceram do nada e deram álibis pra ele. Assim, ele foi liberado. Como eu disse, subornou 2 pessoas para dizerem que estavam com ele naquele momento e que ele não atirou no Romain. Houveram também várias acusações de estupro de menor de idade. A história mais interessante de todas as crianças que o Ken abusou, ele abusou de várias crianças, mas a história mais interessante é a da Trina McLeod, de 16 anos. Ela contou que tinha 14 anos quando começou a sair com o Ken, os dois começaram a sair juntos. Não é isso, né? Ela tinha 14 anos, então eles não estavam saindo juntos, né? Ele estava abusando dela. Mas isso não era estranho pro Ken. Ele gostava de meninas nessa idade desde sempre. Muitas pessoas já sabiam que quando as meninas chegavam aí nessa idade dos 13, 14 anos, eles já ficavam mais de olho nas filhas, porque sabiam que o Ken poderia, tipo, querer namorar, abusar delas, entendeu? Era uma coisa que ele já era conhecido por gostar das meninas nessa idade, ele era um pedófilo conhecido. O Ken foi casado 5 vezes durante a sua vida e acredita-se que ele teve 19 filhos, mas os números variam dependendo do que você lê, onde você encontra.
mas o maior número que eu ouvi foi 19. A Trina, com 16 anos, sabendo que o Ken não ia se divorciar para ficar com ela, o acusou de estupro e de pedofilia. Fez a coisa certa pelos motivos errados, né? Porque ela só queria que ele se divorciasse para ficar com ela não queria que ele fosse preso. E eles já tinham um filho juntos. Ela tinha 16 anos. Não sei quantos anos ele tinha, mas ela foi a última pessoa com quem ele casou. Ele já tinha casado 4 vezes, então ele já devia ser bem mais velho. E eles já tinham um filho juntos. Haviam rumores de que ele havia colocado fogo na casa da família da Trina, mas foi determinado mais tarde que foi só um curto-circuito, não foi culpa dele. Mas mesmo assim o Ken seria julgado por esse estupro, né? Por esse abuso de menor. Porém, ele fugiu com a Trina pro Kansas, onde eles puderam se casar, porque era outro estado. E aí eles se casaram lá. E aí eles voltaram. E a Trina passou a morar com a esposa dele, ou seja, agora ele tem 2 esposas. Viviam juntas ali. Pra elas era como se elas fossem irmãs, assim. E as 2 eram esposas do Ken. E cuidavam dos seus filhos juntos e... diversão em família. Uma coisa que eu li, eu não tenho certeza, mas uma coisa que eu li foi que a poligamia era liberada na cidade dele, no estado do Missouri. Então eu não sei por que eles foram pra outro estado só pra fazer isso. A Trina não apareceu, então, pra depor contra ele. Eles precisavam do testemunho dela para que ele fosse preso pelo estupro. Ela não apareceu, então ele não foi preso. Tipo, era legalizado a poligamia, então ele podia ter se casado com ela naquele estado mesmo. Então os 2 se casaram, se mudaram para casa juntos. Ela começou a viver ali com a esposa dele, foi tudo maravilhoso. E essa outra esposa dele se chamava Alice. A Alice, ela era mais caseira, mais recatada, mais maternal. Ela gostava de ficar com as crianças, de educar as crianças. Bom, ela era isso, ela era uma mulher mais caseira, ela gostava de ser protegida pelo Ken. Provavelmente foi o motivo pelo qual ela gostou dele no momento que os 2 se casaram, quando ela provavelmente era criança. Ele era uma figura muito paternal e em muitos lugares eu li que ele era um bom pai, que ele cuidava muito bem de seus filhos. Então talvez ela gostasse disso nele e foi por isso que ela se casou com ele e ficou com ele, porque ele era essa figura paterna, essa figura de autoridade, essa figura que protegia ela. Então ela gostava muito disso, ao contrário da Trina. Então o Ken, ele tinha 2 esposas bem opostas uma da outra, porque a Alice ficava em casa, cuidava das crianças, fazia comida, ela era essa mãe. A Trina, ela ia com o Ken pra todos os lugares e ela era praticamente um guarda-costas dele. Se alguém estivesse lá pra brigar com ele, ela estava lá pra brigar também. Se alguém estava lá pra ameaçá-lo, ela estava lá pra protegê-lo, ela estava lá com ele, não importa o que acontecesse, ela estava lá. Ela ia cuidar, ela ia protegê-lo, ela estava assim, ó, pronta pra... Foi numa sexta-feira que a história realmente começou. 2 meninas entraram no mercadinho local. Uma parecia ter 4 anos de idade e a outra era uma adolescente. A garota mais nova pegou vários doces no mercadinho e tentou roubá-los. As meninas eram filhas do Ken McElroy e elas não conseguiram seus doces, elas não conseguiram roubar. Elas levaram uma bronca do dono do mercadinho, é claro, e voltaram pra casa irritadas. Um pouco depois, a Trina apareceu no mercadinho, também, é claro, irritada. Ela discute com os funcionários e saiu de lá dizendo que eles vão ver quem é Ken Rex McElroy. Quando os donos fecharam a loja, o Ken estava esperando lá fora. Ele seguiu até em casa, seguiu os donos do mercadinho até em casa e observou a loja de longe por muito tempo. Durante dias, ou o Ken ou alguém da equipe ali do Ken, né? Ele tinha um grupo de subordinados. Alguém estava observando a lojinha ou a casa da família de longe o tempo todo. Um dia, ele decidiu atacar. O Ken abordou os donos, apontou a arma para um deles e atirou no pescoço. Quando foi encontrado, ainda tentando respirar, tudo que o dono da loja conseguiu dizer foi McElroy, antes de desmaiar. Mas ele não morreu, ele sobreviveu. Ele foi pro hospital na hora e sobreviveu. Essa gente sobrevivia a tiros facilmente nessa época, né? Uau! O Ken foi, é claro, preso. Ele ficou mantido na cadeia naquela noite e foi liberado no dia seguinte para esperar pelo seu julgamento. Porém, mesmo com a possibilidade dele ser preso,
ele continuou perseguindo a família. Ele não tentar matar um deles não era suficiente, ele continuou perseguindo toda a família e ele ameaçava todos que queriam testemunhar contra ele quanto a esse possível assassinato, essa tentativa de assassinato. E um dos oficiais até se demitiu por causa dele. Um dos policiais que poderia testemunhar no caso se demitiu por causa das ameaças do Ken. Mesmo sendo considerado culpado, o Ken foi liberado incondicional e os cidadãos, eles estavam frustrados. Eles estavam sendo subornados, eles estavam sendo ameaçados, assustados pelo Ken McElroy esse tempo todo. E quando ele finalmente tem uma possibilidade de ser preso, de ser tirado daquela cidade e finalmente deixar todas aquelas pessoas em paz, ele não foi preso, ele tá liberado, ele tá livre. E as pessoas não sabiam o que fazer. Como assim? Ele ainda tá livre. Pois é, eles queriam lidar com esse criminoso, essa pessoa que nunca tinha as consequências dos seus atos, mas eles não sabiam como, eles não sabiam o que fazer. O Ken simplesmente dominava aquela cidade. E naquela noite, na taverna, um bar, onde o Ken costumava ir com a esposa, ele foi, bebeu bastante e ele começou a falar em voz alta sobre as coisas que ele queria fazer. E ele começou a simplesmente soltar ameaças e planos de matar a família do mercadinho, os donos do mercado, e falar em voz alta para todo mundo ouvir. As pessoas que ouviram ameaçando resolveram avisar as autoridades e as autoridades resolveram fazer uma audição. E toda a cidade compareceu a essa audição para dar o seu testemunho. O pessoal tava cansado. Se era pro Ken realmente matá-los porque eles queriam testemunhar contra ele, então que matasse logo, porque ninguém tava mais afim de ter que lidar com ele. Então teve essa audição, toda a cidade compareceu, porém o advogado do Ken fez com que ela fosse cancelada. Ele era um ótimo advogado. A cidade decide então fazer uma reunião secreta no centro comunitário, onde todos se reuniram para discutir esse problema. Como lidar com Ken McElroy. Haviam pelo menos 100 pessoas nessa reunião. Era uma cidade bem pequena, tá? A comunidade devia ter umas 150 pessoas. As lendas dizem, não tem como ter certeza, nada foi registrado, ninguém nunca falou o que realmente aconteceu, mas as lendas dizem que houve um pagamento em dinheiro feito nessa reunião. Pessoas ali presentes foram pagas para matar Ken McElroy. O xerife saiu da cidade naquela noite. Trina e Ken foram até a taverna beber e quando eles saíram, ela lembra de ver várias pessoas os observando de longe, o casal. A Trina via que as pessoas estavam rindo deles por algum motivo. As pessoas não estavam com medo do Ken como costumavam estar. E ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ela não sabia o que. Ken tinha 47 anos de idade quando naquela noite vários tiros foram disparados contra ele, de armas diferentes, de direções diferentes, de carros diferentes, de tetos de casas, de lugares assim que ele não sabia de onde vinham esses tiros. 2 balas apenas de diferentes armas o acertaram e mataram. Ninguém chamou a ambulância. Haviam pelo menos 40 testemunhas no local e ninguém disse ter visto nada. A Trina diz que viu um homem chamado Del, que era o dono da taverna, que foi ele que atirou no Ken. E muita gente diz que esse cara tinha, assim, motivos pra atirar no Ken, já que quando o Ken estava na taverna ninguém queria estar lá, todo mundo ficava assustado quando ele entrava, as pessoas bebiam menos porque estavam tensas com ele lá, não queriam ficar bêbadas e acabar falando besteira na frente dele, esse tipo de coisa. Então ele era ruim pros negócios da taberna, realmente. Mas foram 2 balas de 2 armas diferentes que atiraram nele, então não tem como acusar apenas uma pessoa. A família McElroy, ou seja, as 2 esposas e os filhos, fugiram para outro estado por medo do que aquela cidade poderia fazer com eles. Houveram alguns relatos de que algumas pessoas não... Houveram alguns relatos de que para algumas pessoas matar o Ken não foi suficiente e essas pessoas ainda ameaçavam as esposas, as 2 esposas e as crianças. Houveram até relatos de que algumas pessoas passavam na frente da casa dos McElroy e se vissem alguma criança brincando no quintal, atiravam na direção da criança. Pessoas andavam com armas
o tempo todo nessa época. Por medo de machucarem as filhas, as moças foram embora para outro estado. E aí já é horrível, né, gente? Tipo, as crianças não têm culpa nenhuma do que o pai delas era. E ele era um bom pai pra elas, querendo ou não. Todos os filhos do Ken McElroy, quando cresceram, deram entrevista em algum momento. E disseram que ele era muito gentil com eles. Que eles não faziam ideia do que ele fazia, porque ele era muito gentil com a família dele. Ele tinha problemas de agressão com as esposas. Mas com os filhos, com crianças pequenas, ele nunca fazia nada de errado. Ele realmente era muito atencioso e muito gentil. O que é muito estranho, né? Na minha opinião, é muito estranho. Mas às vezes ele estivesse só querendo controlar melhor os filhos também, sendo gentil com eles, talvez. Bom, mas no fim a polícia não tinha nenhuma prova contra ninguém. Os donos das armas que as balas atingiram Ken McElroy não foram encontrados. E esse mistério existe até hoje. Ninguém naquela cidade, a maioria das pessoas afetadas ou envolvidas já faleceu. Algumas, se estiverem aí com seus 90, 100 anos de idade, estão vivas, podem estar vivas, mas ninguém nunca disse o que realmente aconteceu. Quem estava presente simplesmente ficou em silêncio. Eles conseguiram se livrar de Ken McElroy. Uma cidade inteira conseguiu se livrar de um homem. E essa é a história de hoje, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, histórias interessantes que eu encontro na internet, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos sempre que eu posso. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu também queria agradecer pelas respostas no vídeo do Thomas McKendrick. Muito obrigada por todas as respostas de vocês. Eu tô vendo como é que isso pode funcionar. E eu vou fazer um vídeo no futuro explicando como é que isso pode acontecer, como é que tudo pode acontecer. Ok? Muito obrigada então, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!